Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, acaba de terminar Vasco da Gama 1, Red Bull Bragantino 2, jogo que começou às 7 horas da noite no estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista. Eu abro aqui esse pós-jogo para trocar essa ideia com vocês, chateado. Sim, um sentimento ruim, acredito que para quem acompanhou o jogo, termina esses 90 minutos. Não por um mau desempenho da equipe, muito pelo contrário, o Vasco hoje competiu. Se a promessa desde o início do ano, feita por Ramon Dias ao torcedor vascaíno, é de que o Vasco iria competir novamente, assim como foi contra o Grêmio nesse último domingo, o Vasco hoje competiu contra a Red Bull Bragantino em São Paulo. O Vasco jogou de igual para igual, inclusive, ao meu ver, durante grande parte dos 90 minutos, o Vasco chegou até a ser superior à equipe do Red Bull Bragantino. O sentimento de chateação e até mesmo um sentimento de revolta se dá por dois grandes motivos. Ponto 1. O Vasco merecia ter saído com pelo menos um ponto nesta noite de hoje em Bragança Paulista, pelo que desempenhou dentro das quatro linhas. Ponto 2. Não dá, porque aconteceu no final do jogo, em cima do Cleiton dentro da área, não ser nem sequer revisado pelo VAR. O VAR de hoje era, no caso, a senhora Charlie Wendy Straub Derrete, uma árbitra do quadro da FIFA, do quadro de Santa Catarina. Uma árbitra muito conceituada, de acordo com as informações que a gente buscou sobre a mesma. Não dá para ela não chamar o Paulo César Zonavelli, que era o árbitro de campo, nesta noite de hoje, em Bragança Paulista, para ao menos ver o lance no monitor. O Cleiton nitidamente chega antes na bola, consegue chutar a bola e após o chute ele é tocado pelo jogador do Red Bull Bragantino. Haviam dois jogadores em disputa com o Cleiton. O Cleiton chuta a bola. Não sei qual desses dois atletas do Clube Paulista que toca no Cleiton, mas o toque aconteceu. O Cleiton sentiu o impacto ali na sua perna após o chute dentro da grande área. E, meu amigo torcedor, isso é pênalti. Isso é penalidade máxima. Isso, assim, é revoltante. Pelo fato nem sequer do árbitro ter ido no monitor ver o lance. E eu não falo pelo árbitro em si, mas falo pela postura da Charlie Wendy Straub de não ter chamado o Paulo César Zonavelli para ir no monitor. Erro. Erro crasso. E aí a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte. Durante a partida, no gol de Pablo Verrete, o Vasco fez um gol que demorou quase 2 minutos para o VAR analisar. Achando pelo em ovo, né, como se diz, ou para ser mais exato, achando agulha em palheiro, tentando achar ali um errozinho onde não havia erro. O VAR analisou não sei o que do lance do Vasco, num entendimento de que estava procurando algo, de que queria achar algo na jogada. Não achou, o gol foi marcado e no final do jogo, um lance assim, polêmico, ajustado ali, onde houve um impacto, porém ao mesmo tempo foi um lance muito difícil, a situação é resolvida rápida. Numa situação que houve um contato, mas é resolvido rápido. Não há nada, segue o jogo, nada a marcar ao Vasco. E a gente que é torcedor vascaíno, e aí a gente tem que falar sobre a questão da arbitragem, sabe muito bem que não vão dar um pênalti ao Vasco da Gama aos 50 minutos da segunda etapa jogando longe do Rio de Janeiro. Não dão esse pênalti em São Januário, quem dirá em Bragança Paulista? Quem dirá longe do Rio? Não dá. Não dá um pênalti no final do jogo a favor do Vasco. A gente sabe disso. Mas eu queria saber o porquê. Porque no domingo, o Flamengo, a gente tem que tocar nessa questão do rival, enfrentou o Atlético Goianiense. Foram dados 15 minutos de acréscimo, 15 minutos, e houve um pênalti marcado no final do jogo que ninguém viu. Ninguém viu o pênalti. Foi assunto aí nesse noticiário de uma forma geral, não apenas, né, da torcida do Vasco, nesses últimos dias. Na Globo, no Sport TV, o noticiário era: foi pênalti ou não foi pênalti? Porque não houve nada. E o árbitro foi no VAR, foi na cabine, marcou sem medo. E por que com o Vasco isso não acontece? Por que com o Vasco nem sequer o VAR chama? Por que com o Flamengo há um peito para chegar longe do Rio de Janeiro e marcar uma penalidade? E com o Vasco nem sequer o VAR é chamado para ver, no caso, o árbitro é chamado pelo VAR. Então é o tal do critério.
8 minutos de acréscimo foram dados assim, um tempo muito pequeno, inclusive. Foram todas as janelas usadas. As 6 janelas de substituição foram usadas. 3 do Vasco da Gama, no caso, 2, né, perdão, do Vasco, foi a substituição da entrada do Adson e da entrada do Cleiton, e as 3 janelas do Red Bull Bragantino foram usadas. Teve lance checado no VAR, que foi o gol do Vasco, eles quiseram, assim, buscar algo e não acharam absolutamente nada. Então, errou ao não marcar pênalti, errou a dar um tempo curtíssimo de acréscimo, e o Vasco, infelizmente, sai com um resultado negativo hoje dentro de Bragança, Paulista. Houve a penalidade máxima, na minha opinião, e nada foi marcado. O problema, ao meu ver, é não marcar em si, é não chamar. O porquê não chamou? É bom que o Vasco faça uma nota, se manifeste, assim como houve pressão nesse último domingo, eu quero ver, né? Da mesma maneira que a imprensa tanto falou neste último final de semana sobre o pênalti não marcado em Piton, falaram também sobre esse pênalti não marcado em Cleiton a favor do Vasco da Gama. O certo é, fica esse sentimento, mas fica também o sentimento, como a gente falou lá no início do vídeo, de que dava para vencer e dava. O Vasco foi superior, ao meu ver, hoje, diante do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Os números dizem isso. O Vasco teve uma bola na trave, inclusive, no segundo tempo. O Vasco terminou o jogo com 60% da posse e chegando 13 vezes ao gol do Red Bull Bragantino. Então o Vasco conseguiu jogar de igual para igual contra uma grande adversário que é o Red Bull Bragantino. O Vasco conseguiu ser até, na minha opinião, superior que a equipe paulista que esteve disputando pré-Libertadores nessa temporada de 2024. É um elenco já montado, muito bem estruturado pelo Pedro Caixinha, um time que já se conhece, um time que taticamente sabe o que fazer dentro de campo, e o Vasco conseguiu jogar de igual para igual. Então fica esse sentimento quando o juiz apitou de caramba, talvez se tivesse mais 5, 10 minutos o Vasco conseguiria chegar ao gol do empate. Visto que o torcedor vascaíno por um todo teve esse sentimento na noite de hoje. Mas ao mesmo tempo, fica também o sentimento de alguns jogadores que a gente vê dentro das 4 linhas e sinceramente não dá mais. Não dá, assim, a gente vê nitidamente que esse elenco foi mal montado quando o Vasco começa a errar muito dentro de campo em questões bobas. Por exemplo, no primeiro tempo, ao meu ver, né, o Vasco foi ali amassado praticamente nos 20 primeiros minutos de jogo pelo Red Bull Bragantino até o momento do gol, que saiu aos 7 minutos e um pouquinho, minutos após o gol marcado pelo Nacho, por conta de não ter o primeiro volante. O Vasco hoje perdeu durante os primeiros minutos do primeiro tempo na parte técnica ao Red Bull Bragantino, porque o Vasco hoje entrou em campo sem o primeiro volante de ofício. Contra o Grêmio no domingo foi ok, porque o Vasco era a equipe que ia propor jogo. Então o Vasco por si, né, teria a iniciativa da partida, comandaria a bola e não teria ali a necessidade de ter esse defensor à frente do sistema defensivo, que no domingo foi composto por Medel e Léo, né? Poderia Matheus, Esforço e Galdamés formar muito bem essa trinca de meio campo, que não haveria necessidade de deixar ali, ó, alguém parado à frente do sistema defensivo, que o Grêmio não ia ficar com a bola. A bola no domingo era do Vasco, mas hoje a bola seria do Red Bull Bragantino, e foi. E o que aconteceu? Na primeira etapa, o Red Bull Bragantino iniciou o jogo com força máxima, indo com tudo para cima do Vasco da Gama, e o Vasco não tinha um sistema de meio campo postado defensivamente. Faltou esse homem à frente do sistema defensivo e não à toa. Red Bull Bragantino fez o que queria. Era jogada pelo lado direito, era jogada pelo lado esquerdo. Matheus Carvalho ou o Juan Esforça, mais o Esforço do que o próprio Carvalho, fazia essa função do primeiro volante e não tem essa combatividade. Querendo ou não querendo, e a gente já vai entrar nesse assunto, no segundo tempo o Vasco acabou melhorando. Porque o Zé Gabriel entrou, ficou mais sendo esse cão de guarda do sistema defensivo e o Vasco conseguiu melhorar na partida. Hoje o Vasco, ao meu ver, ele não conseguiu fazer um jogo mais de igual para igual com o Red Bull Bragantino, não exatamente por esse motivo, mas muito por não ter um primeiro volante dentro do seu elenco. E o Ramon preferiria ir com um segundo, porque o Matheus e o Esforço e o Galdamés são o segundo volante, de origem. Mas o Ramon prefere colocar jogadores com essas características mais de armação na posição de primeiro volante do que entrar com o Zé Gabriel. E fica nítido por quê? Porque o Vasco melhorou no segundo tempo com a entrada dele. Porém, apenas pelo papel defensivo. Porque o Zé Gabriel, assim, é duro falar isso sobre o jogador, porque a gente sabe até onde a nossa voz chega. Mas o Zé Gabriel é limitado tecnicamente. Para não falar outra coisa, é um jogador que é limitado tecnicamente. Não se dá para cobrar muito do volante Zé Gabriel.
E hoje se viu por quê. Afobado, nervoso, errando bola boba. A quantidade de passes que o Zé Gabriel errou ali dentro da grande área do Vasco da Gama, tentando inventar jogadas que não tem qualidade para fazer, é assustadora. Às vezes, no caso, que o Zé Gabriel errou, é assustador, melhor dizendo. Então o Vasco, ao mesmo tempo que hoje, ao meu ver, perdeu por não ter um primeiro volante de qualidade ali à frente do seu sistema defensivo, vê-se nitidamente que há uma urgência pela chegada desse jogador. E que não se surpreendam se contra o Fluminense, no sábado, que é uma equipe que gosta de propor jogo, o Hugo Moura já entra como titular, porque o Vasco carece desse atleta à frente do seu sistema defensivo. Carece, e muito. Além do Zé Gabriel, né, que é um jogador assim que pra mim não pode mais vestir a camisa do Vasco da Gama, tem o caso do Adson. Mais um erro do Vasco da Gama, na minha opinião, na montagem do elenco. Como o Vasco paga 30 milhões de reais pelo Adson? Um erro. O Alexandre Matos estava louco da cabeça ao pagar 30 milhões de reais num jogador que, à época, a gente chegou a falar, teve 8 jogos apenas pelo Nantes, ficou um semestre apenas no clube francês e veio para o Vasco. Como o Vasco paga 30 milhões de reais por esse atleta? E a gente viu hoje por que não ficou no Nantes. Porque tem um porte físico de uma criança. Parece que é uma criança jogando bola. Se nós já criticávamos o porte físico de Luca Orejano, o Adson consegue ter uma estrutura física pior do que do argentino. E tecnicamente é pior do que o Orejano. É pior. E o Vasco pagou 16 milhões pelo Luca. Pelo Adson 30, quase que o dobro. E hoje, um jogador de 30 milhões de reais que não é titular e que não jogou bola. O Adson perdido em campo, assim, afobado, não sabia o que fazer. Parecia criança em diversos aspectos, não apenas na questão física, mas na questão de maturidade. O Adson é um jogador que já tem 24 anos de idade. É um atleta que na situação de hoje tem que chamar a responsabilidade para si, partir para cima. Tem que usar do drible dele, que é uma das únicas coisas boas no jogador, que é o mano a mano, é partir para cima, é usar a sua habilidade. Não utilizou-se do seu melhor ponto forte. Chegou até a Ramon Dias recuá-lo. Quando o Cleiton entrou, o Vasco formou uma espécie de trinca, né? Com o Ryan aberto pelo lado direito, o Cleiton aberto pelo lado esquerdo e o Verratti à frente. Então, Zé Gabriel é uma partida muito ruim. O Adson, uma partida ruim que mostra que foi um erro absurdo pagar 30 milhões de reais pelo atleta. E com todo o respeito do mundo, eu sei que tem muito crédito, mas o goleiro Léo Jardim não pode errar o que errou nessa noite de hoje. Não pode. Goleiro de seleção brasileira, goleiro de Vasco da Gama, não pode tomar o gol que ele tomou na primeira etapa. Um frango. Um frangaço. Frango feio que o Léo Jardim tomou em Bragança Paulista. E talvez o jogo poderia ter sido até melhor para o Vasco. Porque o Vasco seguraria essa pressão inicial do Bragantino, equilibraria o jogo e poderia garantir o resultado. Uma vitória lá em São Paulo, se aos 7 minutos da primeira etapa o Léo Jardim não tivesse dado a bola para o atleta do Clube Paulista. O certo é, fica esse sentimento de fato. O sentimento de dava para vencer. Vasco competiu, uma partidaça do atacante Pablo Verratti, buscando o jogo o tempo todo. Se a gente não viu o Pablo Verratti aparecendo contra o Grêmio, e eu inclusive critiquei o atacante argentino aqui no meu pós-jogo do último domingo, hoje, assim, Verratti jogou muita bola, foi o principal atleta do setor ofensivo do Vasco e do Vasco por um todo. O Léo novamente muito bem no sistema defensivo, o Piton novamente muito bem na lateral esquerda. O que o Paulo Henrique correu hoje foi um absurdo. Eu queria muito ver ali o mapa de calor do Paulo Henrique hoje, porque tenho certeza que está estourado. O Paulo Henrique correu muito hoje, muito mesmo. Um jogador que incansável, né? Incansável é o nosso lateral direito. O Sfora se jogou muita bola. O Cleiton entrou muito bem. Então o Vasco hoje conseguiu competir. Não veio a vitória, infelizmente, mas eu tenho certeza que esse é um dos resultados que, quando se planeja o ano, tá lá. Pode se perder para o Red Bull Bragantino. Equipe forte, equipe que já joga junto há muito tempo, equipe que tem um trabalho excepcional dentro e fora das 4 linhas e que infelizmente o Vasco não conseguiu garantir os 3 pontos. Agora é focar no final de semana, é focar no Fluminense, que esse é um jogo importante. O Vasco não pode perder para o Fluminense no sábado, nem ao menos, não pode empatar, nem ao menos pensar em perder. É pensar numa vitória, é pensar num resultado positivo. Certo é, competiu. Não competiu com a vitória, mas jogou de igual para igual. Deixa aí a sua opinião nos comentários, é claro, sobre o que você achou desse jogo. Compartilhe o nosso vídeo, curta o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e amanhã às 7 estamos aí de volta para falar mais detalhes de tudo que rolou em Vasco e Bragantino, falar sobre as palavras de Ramon Dias na coletiva e muitas outras novidades. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, saudações
vascaína.